Desde os primórdios da humanidade, o homem tem disputado os territórios mais férteis e mais estratégicos do planeta Terra. Em meio aos inúmeros conflitos sangrentos travados entre as mais poderosas civilizações, existiram classes de guerreiros que estavam muito acima da média, sendo capazes de mudar o curso das batalhas e até mesmo alterar o destino de grandes impérios. Os guerreiros jaguar formavam a elite militar da civilização asteca, que durante muito tempo dominaram o território do México. Nas antigas tradições astecas, os guerreiros eram treinados desde a infância quando ingressavam em uma escola militar, onde aprendiam a manejar diversos tipos de arma e aprendiam táticas de combate. Dentre as diversas classes de guerreiros que eram formadas nas escolas militares, os guerreiros jaguar eram os mais temidos. Eles usavam roupas coloridas que tinham como objetivo emular a imagem de um jaguar, que era o maior felino e o predador mais perigoso das Américas. Usando escudos e espadas feitas de obsidiana, os guerreiros jaguar espalhavam a morte e o medo durante as batalhas. Os Hóplitas eram guerreiros de elite da Grécia Antiga. Eles eram cidadãos livres que optavam por seguir a carreira militar, podendo servir apenas em tempos de crise ou mesmo em tempo integral. Durante a história grega, os Hóplitas desempenharam um papel de extrema importância, já que era a classe de soldados pesados de infantaria, armados com grandes escudos de madeira e bronze, uma lança de quase 2 metros de comprimento e uma espada curta. Os Hóplitas espartanos foram os soldados mais temidos da antiguidade, pois desde cedo eram submetidos a um treinamento muito rigoroso, onde muitos não sobreviviam tempo bastante para serem consagrados como verdadeiros guerreiros espartanos. Segundo registros do autor grego Plutarco, as mulheres espartanas diziam a seguinte frase a seus maridos na véspera da guerra: "Espartanos, voltem com seu escudo, ou sobre ele", deixando clara a ideia de que os espartanos mortos eram levados para casa sobre seus escudos, e apenas um covarde abandonaria seu escudo para fugir. Durante as campanhas de Alexandre o Grande, os gregos usavam como arma principal a formação de falange, que se assemelhava a um gigantesco porco-espinho, avançando em direção ao inimigo. A falange macedônica foi tão eficiente que acabou por suplantar os Hóplitas tradicionais. Mas estes continuaram a desempenhar um papel importante na história grega. Durante o auge do Império Aquemênida, existia um grupo de guerreiros tão brutais e corajosos que passaram a ser chamado pelo nome de Imortais. Os Imortais persas formavam uma tropa composta de 10.000 homens altamente treinados, que serviram como guarda pessoal do rei ou como líderes no campo de batalha em tempos de guerra. O nome Imortais foi dado por Heródoto e veio da tática empregada por esses soldados de elite, na qual, assim que um guerreiro da linha de frente caía, o que estava atrás imediatamente ocupava o seu lugar, dando a impressão ao inimigo de que os guerreiros voltavam à vida logo após terem caído. Os Imortais participaram das famosas batalhas de Maratona e Termópilas, onde enfrentaram diversos exércitos gregos e faziam parte das tropas persas que ocuparam a Grécia no ano 479 a.C. Mas quando o assunto é disciplina e determinação, talvez nenhum guerreiro da antiguidade se comparasse ao legionário romano. Considerados os melhores soldados da antiguidade clássica, os legionários romanos foram a chave para Roma conseguir expandir suas fronteiras e criar um dos maiores impérios do mundo. Usando um grande escudo retangular e uma espada curta, os legionários eram treinados no uso de diversas formações militares, podendo alternar entre ataque e defesa com uma grande facilidade. As armaduras dos legionários eram compostas por diversas placas de metal, que facilitavam o movimento do corpo, permitindo que os soldados realizassem longas marchas e que, quando necessário, aplicassem mudanças rápidas de posicionamento nas batalhas.
A eficiência dos legionários romanos foi provada em inúmeras batalhas nos mais diversos terrenos e condições climáticas, onde os soldados enfrentaram desde os guerreiros selvagens gauleses e germânicos até os bem disciplinados e corajosos gregos. Muitos legionários dedicaram seu suor, seu sangue e suas vidas para o desenvolvimento e a glória de Roma. Retratados como verdadeiros demônios sedentos de sangue, os vikings foram os melhores guerreiros de sua época. Apesar de nem sempre formarem exércitos organizados, os vikings eram incrivelmente eficientes como combatentes individuais, já que muitos aprendiam a lutar com machados, espadas e escudos desde a tenra infância. Durante as invasões vikings que ocorreram entre os séculos 8 e 11, a Europa viveu tempos de terror com os guerreiros nórdicos, que desembarcavam de seus navios e atacavam os vilarejos e cidades, deixando um rastro de destruição por onde passavam. A Inglaterra foi o principal alvo dos invasores vikings, que chegaram a conquistar e governar boa parte dos antigos territórios saxões. Entre os guerreiros vikings ainda existiam os temíveis berserkers, que formavam um perigoso grupo de guerreiros devotos ao deus Odin e que participavam das batalhas vestindo peles de urso, aterrorizando todos os inimigos em seu caminho. A fama dos guerreiros vikings se espalhou a tal ponto que muitos deles passaram a trabalhar como mercenários em terras distantes, sendo contratados como guardas pessoais dos imperadores de Constantinopla e outros reinos poderosos. Vindos das longínquas estepes da Mongólia, os cavaleiros mongóis trouxeram a morte e o medo para os reinos mais poderosos da terra. Liderados pelo grande Gengis Khan, os guerreiros mongóis se provaram os melhores arqueiros do mundo, sendo capazes de disparar flechas em pleno galope de seus cavalos. A cavalaria mongol era tão eficiente em batalha que era considerada invencível quando estava em campo aberto. Nem mesmo os numerosos exércitos chineses ou os devotos cavaleiros cruzados foram capazes de impedir o avanço dos mongóis. Mesmo quando precisavam lutar a pé, os guerreiros mongóis não perdiam sua eficiência, sendo capazes de invadir grandes cidades muradas, destruindo todos aqueles que se opusessem às suas demandas. Graças a seus guerreiros, os mongóis criaram o maior império em extensão territorial da história, provando serem dignos de sua fama. A vasta história militar chinesa está repleta de grandes guerreiros e unidades de soldados formidáveis, com um destaque especial para os guerreiros da dinastia Qin. A dinastia Qin foi fundada durante um dos períodos mais turbulentos da história chinesa, onde praticamente toda a China se encontrava envolta em uma guerra devastadora, na qual diversos reis e lordes buscavam dominar novas terras e fortalecerem seus reinos. Buscando pôr um fim neste cenário caótico, o rei Qin Shi Huang reuniu um poderoso exército composto por guerreiros altamente treinados e iniciou sua campanha militar contra muitos reinos inimigos. A habilidade dos guerreiros de Qin era tamanha que eles foram capazes de derrotar outros 6 estados soberanos que lutavam pela supremacia militar da China. Com isso, Qin se tornou o primeiro imperador chinês e a fama dos guerreiros de Qin se tornou lendária. A classe guerreira também era muito admirada nas distantes terras japonesas, onde os guerreiros samurais formavam a elite militar do país. Originalmente, a classe samurai foi criada como cobradores de impostos, mas também poderiam perseguir criminosos ou serem encarregados de punir os camponeses em caso de revolta. As constantes disputas territoriais do Japão levaram a uma série de guerras que tornaram os samurais uma ferramenta indispensável para qualquer senhor feudal, tornando possível o aprimoramento desses lendários guerreiros japoneses. Treinados com diversos tipos de armas, os samurais lutavam principalmente montados a cavalo e tinham como arma principal o arco e flecha ou a lança. Mas a arma que tornou os samurais tão temidos foi a famosa espada katana,
que quando empunhada por um mestre, poderia dissipar membros humanos com grande facilidade. Os samurais participaram de muitas batalhas durante o período Sengoku Jidai, e a classe continuou a existir até o período Meiji. A abolição dos guerreiros samurais marcou o final de uma era para a história japonesa. Quando o assunto é demonstrar força e eficiência no campo de batalha, os cavaleiros medievais são considerados o ápice da evolução militar na era medieval. Geralmente, filhos de famílias nobres, os cavaleiros medievais iniciavam seu treinamento por volta dos 7 anos de idade, quando eram instruídos no uso das armas, montar a cavalo e formações de batalha. O equipamento principal de um cavaleiro era sua armadura feita sob medida para o seu corpo, que garantia um excelente nível de proteção contra as armas de sua época. Seria um pesadelo para um soldado comum de infantaria ter de enfrentar uma carga de cavalaria. E mesmo quando esses estavam lutando a pé, os cavaleiros medievais eram capazes de dizimar grupos de numerosos inimigos. Assim como os guerreiros samurais, os cavaleiros seguiam um estrito código de honra, que guiava boa parte de suas vidas. Os cavaleiros medievais dominaram os campos de batalha da Europa até o final da Idade Média. Após a introdução de armas de fogo na guerra e a criação de exércitos nacionais, os cavaleiros perderam boa parte de sua eficiência, mas a sua imagem continuou a inspirar a coragem e a devoção de muitas pessoas. Ao longo do tempo, os guerreiros ajudaram a forjar a história da humanidade, sendo indispensáveis para a existência das antigas civilizações. E na opinião de vocês, qual foi a melhor classe guerreira de todos os tempos? Deixe sua opinião aqui nos comentários.